Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa aula, né? A gente vai para a nossa última partezinha da nossa disciplina, uma disciplina curta, né, gente? Somente 30 horas, é uma pena, para um conteúdo tão grande. É um conteúdo, como eu já falei inúmeras vezes e volto a repetir, é um conteúdo para uma pós-graduação inteira, entendeu? É um conteúdo qual a gente que faz a parte pública, inclusive eu aconselho a vocês, caso se vocês vão trabalhar na parte pública, se vocês pretendem trabalhar, vocês se aprofundarem sobre esse assunto, né? Inclusive, existem formas, métodos, mestrados nas áreas públicas, o qual poderá fazer com que vocês se aprofundem mais nessa área, porque, infelizmente, é uma disciplina com conteúdo gigantesco, é um conteúdo aí, como eu comentei com vocês na última aula, que a gente trabalha aí a vida inteira para poder saber, e a gente ainda não sabe tudo, né? Quem falar que sabe tudo, infelizmente, é impossível, né? Porque a gente nunca vai saber tudo, sempre vai surgir uma coisa nova, sempre vai aparecer uma novidade, e isso, na parte de gestão pública, isso é muito bom, né? Então, assim, só uma dica aí para a galera que for para a parte pública na área, aconselho aí vocês a trabalharem, a buscarem e a irem bem a fundo sobre esse conteúdo, sobre esse material, enfim, sobre as legislações, lerem as leis, né, para que vocês possam ficar sempre atualizados, né, gente? Mas vamos lá, pessoal, para o que nos interessa hoje, né, porque a gente vai finalizar a nossa disciplina, né? Só para poder relembrá-los, essa última etapa da programação da unidade 3, ela estava separada em duas, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e a Lei de Crimes Fiscais, né? Então, só lembrando, pessoal, vocês já devem estar finalizando a atividade 3. A ideia aí de dar uma demoradinha para postar o vídeo foi justamente para que vocês não se preocupassem com esse último material. Por quê? Vocês vão ver que essa parte de Lei de Crimes Fiscais, quem já estudou um pouco essa parte de concurso público e tudo mais, sabe que, por mais que ela acabe interferindo diretamente a gestão pública e tudo mais, só que ela não vai interferir na nossa atividade. Então, assim, não compensava vocês se preocuparem com isso, porque essa parte é mais um plus da disciplina e, de fato, ela não vai interferir a atividade. Então, fiquem tranquilos. Se vocês assistirem depois, também não tem problema nenhum, tá? Então, porque é um material aí que não vai interferir a atividade de vocês. Foquem na atividade e depois assistam a essa última parte da disciplina, tá ok? Mas vamos lá, a gente vai falar hoje de Lei de Crimes Fiscais, né, bem rapidinho, como eu falei, somente 30 horas a nossa disciplina, e a gente até já estourou a carga horária, mas não tem problema nenhum. Então vamos lá, gente, falando aí de Lei de Crimes Fiscais. A gente vai falar basicamente de duas legislações que são importantes nesses aspectos, voltado para a área pública, é claro, né? Claro, é evidente, pessoal, que eu não vou entrar nos pormenores. Por exemplo, se a pessoa trabalha como, suponhamos, como delegado, eu vou ter algumas legislações específicas para essa área de crimes fiscais para os delegados de polícia. Se a pessoa trabalha, por exemplo, voltado para uma controladoria geral ou uma auditoria pública, eu vou ter legislações específicas para essas áreas. Então, a gente vai ficar mais na parte pública como um todo, que é o que a ementa da disciplina nos solicita, tá bom? Mas tá, a gente vai falar aí da lei número 10.028, ela é do dia 19 de outubro de 2000, né? Ela alterou, gente, obviamente, o decreto lá de 1940, Código Penal, como todos já sabem. Lembrando, gente, quem ainda não se familiarizou com o novo Código Penal, sempre vão ler, sempre busquem informações. Vocês que estão na área pública, que vão para a parte pública, que vão trabalhar com isso, é muito importante a gente estar com o Código Penal na ponta da língua, né? Porque, assim, é ele ali, no caso, como o nome já diz, Código Penal. É ele justamente que a gente vai vir ali na parte das penas e tudo mais. Quem é do direito sabe isso muito mais que eu, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá para a gente poder mostrar o que essa legislação alterou, né? Obviamente, eu não vou pegar a legislação inteira, então já fica para vocês poderem ler essa legislação, né? E assim, galera, a dica, sempre se mantenham atualizados, se mantenham lendo as legislações, lendo as normativas, né? Coloquem aí metas para que vocês leiam a lei número tal. E assim, não é somente ler uma vez, não, gente. É ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100 vezes se forem necessário.
tá? Porque, assim, as legislações, nós temos que lê-las e depois a gente tem que entender o que a pessoa ou as pessoas que a fizeram gostariam ou queriam com aquela legislação. Então, é muito importante a gente ler e sempre tentar ir a fundo, ir na parte histórica, ir ali do que aconteceu, do porquê isso, do porquê aquilo, porque só assim que vocês vão conseguir entender uma legislação, tá bom? Mas dos artigos importantes dessa legislação, qual a legislação que eu estou falando? Só lembrando, a lei número 10.028, do dia 19 de outubro de 2000, que ela alterou uma partezinha do Código Penal, que é o que nos interfere aqui a nossa vida voltada para a parte pública, voltada para a gestão pública, voltada ali para a parte, quem for trabalhar com prefeitura, Estado e União, né, propriamente dito. É claro, evidente, como eu já falei, sem mensurar as áreas que vocês irão trabalhar. Por exemplo, se vocês forem para a área de licitação, vou ter legislações específicas na área de licitação. Na minha área, por exemplo, a parte da auditoria interna, eu tenho legislações específicas para a minha área. Então, assim, eu peguei sempre o escopo geral, que é o que a disciplina solicita, tá bom? Então tá, galera, essa legislação, essa alteração, ela justamente vem na parte de contratação de operação de crédito, né? Que na lei eles chamam de AC, né? Tá, o que nós temos aí de coisa importante para a gente poder falar? Coloquei o Ctrl+C e Ctrl+V aqui, mas a gente vai batendo papo, né? Ó, ele alterou o 359A, lá no 359A agora ficou o quê? Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. É algo meio óbvio, né? Porque, assim, como a gente já falou, eu preciso de uma autorização legislativa. Eu preciso ali de uma lei, né, no caso. Então, assim, eu não consigo fazer qualquer operação de crédito, interno ou não, sem essa autorização, sem essa normativa, sem essa legislação, né? E ali ele coloca a pena e tudo mais. Tá, agora vamos lá, pessoal. O que ele quis com isso daí? Ele vem, gente, naquela esfera voltado do seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui os exemplos, né? Pegar um exemplo que saiu na mídia, tá? Todos os exemplos que eu tento passar nas salas de aula são exemplos os quais são públicos, tá? Porque para a gente poder sempre debater. Teve um exemplo que saiu na mídia, né, de uma prefeitura, ela é uma prefeitura de Santa Catarina, município, infelizmente, não vou me lembrar agora, o qual o ordenador de despesa, ele realizou uma ordenação de despesa, uma operação de crédito interna, só que já havia um projeto-lei para que houvesse aquela operação de crédito. Isso estava em trâmite, mas ainda não tinha sido aprovado e tudo mais. Na defesa dele, ele usou justamente esse argumento, que ele acabou ali, infelizmente, na defesa que ele utilizou, falando ali que ele pensou que já teria sido aprovado e mandou bala, né, e tudo mais. Só que não era uma coisa pequena, era um valor substancial para uma prefeitura pequena, ou seja, a prefeitura sentiu. E no caso seguinte, esse tipo de situação, gente, por incrível que pareça, parece ser uma bobeira, mas acontece. Acontece muitas vezes, ora pela pressa de tentar realizar, ou ora pelo desconhecimento da normativa, né? Mas para a gente que já está ali entrando na área, isso é algo meio óbvio, né? Eu não consigo fazer uma ordenação, não consigo fazer uma autorização, não consigo fazer uma operação de crédito sem que haja autorização legislativa. Como a gente brinca na parte pública, é o seguinte, eu só posso fazer o que está na lei. O que está fora da lei eu não posso realizar, né? Olha ali, ó, parágrafo único, ó, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operações de crédito interno ou externo, tá? Então, o ordenador de despesa, quem autorizou, todo mundo, né, acaba caindo nesse balaio, mas isso, na verdade, gente, inclusive, por mais que essa legislação ela altere o Código Penal, isso já havia sido mencionado lá na Constituição, né? Então, assim, ele acabou ali apenas amarrando ali uma situação que já existia na legislação, né? Aí tem a parte do limite, lembrando que o limite ali, no caso, tem que ser em lei ou em resolução do Senado. É claro e evidente ali, ele está pegando sempre na esfera geral, né? Lembrando que essa aqui é uma legislação a nível nacional, então ele sempre pega na esfera geral. Nas esferas específicas também vão ter as mesmas alterações, né? Se eu pensar no país como um todo, eu vou pensar em resolução do Senado Federal. Se eu pensar ali alguma coisa ali voltada de condições de montante estabelecidos por resolução municipal,
claro e evidente até onde a compete, né? Porque a gente sabe que nós temos valores e percentuais dos quais não compete esse município legislar em caráter próprio, mas até onde eu compete, eu vou ter ali uma condição de montante estabelecido pelo meu município, né? Pelo meu estado, a mesma coisa, e pela União, a mesma coisa, né? Então, assim, a legislação, ela apenas veio o quê? Ela veio ali, no caso, chancelar o que já estava colocado, né? E ela vai indo além. Ela entra, por exemplo, na parte de restos a pagar. Os restos a pagar, por exemplo, ó, ele até então, a gente utilizava muito o direito constitucional para ele, mas com a alteração do normativo, assim, como é uma legislação de 2000, né, é uma norma que, pelo menos para mim, é uma norma que a gente já considera que é uma norma um pouco mais antiga, né, porque é uma legislação de 2000, é algo que a gente já vem realizando desde 2001, lembrando que a legislação alterou em 2000, e ali na prática, de fato, ela começa ali a ter a sua operacionalização em 2001, por mais evidente que aqui nós não temos a regra da noventena, né, porque eu não estou falando de um item fiscal, e sim de um item normativo. Então, ela assinou, começou a valer, mas, de certo modo, a gente começou ali mais em 2001, pegar ela mais a fundo. Então, é uma legislação relativamente antiga, então, às vezes, para quem já trabalha na área, pode falar assim, nossa, o professor está repetindo o que a gente já faz no dia a dia, tá? Então, ó, restos a pagar. É o mesmo raciocínio, galera. Quem trabalha na área financeira, independentemente se é parte pública ou privada, a pessoa tendo uma noção de financeiro, a pessoa já vai ter uma noção mínima, né? Por quê? Ó, ordenar é autorizar a inscrição de restos a pagar, de despesa que não tenham sido previamente empenhada lá atrás, ou que exceda o limite estabelecido em lei. Isso, inclusive, a gente já mencionou rapidamente na última aula, quando eu pego o direito constitucional. Ele, de certo modo, ele vai de encontro ao que está na Constituição, né? Então, isso, na verdade, ele apenas soma o que a gente já sabe no direito constitucional, né? Então, essa legislação, ela acaba aí auxiliando as normativas que a gente já trabalhou anteriormente, né? E aí vem todo esse emaranhado de situações que acontecem ali, né? Por exemplo, ó, ordenar ou autorizar a assunção de obrigações, ali é a mesma lógica dos restos a pagar, né? Quadrimestrais, do último ano, ou do último mandato da sua legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte. É aquela questão, né, gente? Querendo, como a ideia ali da parte pública eu tenho ali uma pessoa, né? Eu tenho ali não é uma pessoa, né? Mas eu tenho ali várias pessoas, as quais ficarão no poder, entre aspas. Eu falo poder entre aspas porque o poder emana do povo, é constitucional, mas isso é uma outra questão. Mas ela fica ali no poder uns 4 anos, e aí, no caso, isso é continuado, né? Então, muitas vezes, a ordenação, a autorização de obrigações, elas acabam ultrapassando o seu período do seu mandato. Por exemplo, já citei para vocês as obras da Copa do Mundo, as obras do PAC, por exemplo, elas ultrapassaram mandatos legislativos. Nós temos ali, se a gente pegar ali, por exemplo, agora, quem é do Mato Grosso, ou conhece alguém do Mato Grosso, e quem está em Rondônia, por exemplo, está acompanhando 2 obras muito importantes que vão ultrapassar os períodos legislativos, que são elas, a ferrovia, né, volta-se de novo essa discussão e tudo mais, lembrando que isso ainda não foi normalizado, não foi assinado ainda, mas tudo leva a crer que a gente acredita que vai ser assinado, e o porto, quem está em Porto Velho, a ampliação do porto de Porto Velho. Então, a ampliação e toda aquela questão ali de inovação do porto para que o porto se torne um porto maior de escoação, um pouco maior de quantidade, enfim, né, tal. E aí o que acontece? Todas essas obras são obras ali as quais vão gerar uma obrigação, não somente para esse ano de 2026, né, se houverem, e 26, 27, 28, elas vão dar continuidade. 28, 29, 30 e assim sucessivamente. Sem contar que são aquelas obras as quais geram valores a pagar, o que a gente brinca no popular, ad eterno, né? Porque eu vou ter ali despesas decorrentes à utilização daquele item público,
né? Isso acontece com uma rodovia, isso acontece com uma escola, isso acontece com uma creche, um hospital, e assim sucessivamente, né? É o que a gente brinca na contabilidade, na gestão pública, que são os nossos gastos eternos que a gente vai ter, ou com infraestrutura, ou com manutenção, ou com mão de obra, e assim sucessivamente, né? Então, quer dizer que até mesmo na situação de que eu, agente público, por exemplo, o qual ordenei ou autorizei uma obrigação no meu último ano de mandato, por exemplo, a qual essa despesa ela vai ser paga em exercícios financeiros posteriores, seguintes, obviamente eu vou ter uma culpa, eu poderei ter, né? Eu não posso afirmar nada, mas eu posso ter uma culpabilidade, né, por uma situação a qual eu tenha sido feito ali de forma equivocada, ou a qual não estava previsto em normativa, e assim por diante, né? Então, assim, gente, então são situações ali que a gente até comenta. Tanto é que na contabilidade pública, diferentemente do item privado, o que a gente sempre fala, né? As informações contábeis, informações financeiras, as informações de gestão, as organizações e tudo mais, elas sempre têm que ser guardadas por 10 anos. Na parte privada, as pessoas falam, não, 5 anos tá bom. Na parte pública, gente, na prática, eu que estou em auditoria, na prática, a gente sempre mensura 15 anos, sabia? Eu sei que a lei fala 10 anos, professor, tal, não sei o quê, a galera vai falar isso daí. Eu sei disso tudo, gente. A legislação fala 10 anos, tal, e tudo mais. Só que eu sempre falo que na prática 15 anos no mínimo, sabe por quê? Porque é o seguinte, por exemplo, eu estou lá por exemplo, entrei na parte pública, suponhamos, em 2016. Fiz várias obras e tudo mais, tal, não sei o quê, fui gestor de contrato, tal, ordenador de despesa, tal, não sei o quê, trabalhei até, suponhamos, 2025, né? Ah, então quer dizer que você vai ficar livre de tudo ali até 2035. Ah, ok, beleza. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você sai da função, você acaba se desligando da função ou das funções ou da sua obrigação e tudo mais. E aí, no caso, você acaba ali se perdendo ali, por exemplo, em um mandato judicial, em um processo judicial, caso aconteça, e aí você faz o descarte 10 anos depois, 11 anos depois, 12 anos depois, sem se atentar a que já havia sido instaurado um processo judicial ou administrativo, o qual ainda estava em tramitação, né? Então, assim, a gente sempre aconselha na prática, quando a gente está ali na prática do dia a dia, ensinando as pessoas na prática ali, presencial e tudo mais, dentro das prefeituras, tudo certinho, tal, prestando as consultorias dentro de prefeitura, dentro de governo de estado, ente federativo e tudo mais, que tem esse cuidado, né? Por quê? Porque nunca a gente sabe o que isso vai, ou melhor, o que isso pode acontecer, né? Só lembrando ali, gente, do artigo 359C, por mais que é um artigo meio manjado, né? Mas, ó, repare o finalzinho ali, ó. Contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Aqui eu estou falando, gente, aqui eu já entro no manual, no manual aplicado à contabilidade pública, o nosso MCASP. O nosso MCASP, que eu citei ele várias vezes no decorrer da aula, é uma pena assim, que não dá para entrar a fundo, 30 horas é impossível entrar a fundo em qualquer coisa, que eu tenho o quê? Eu tenho que ter as minhas demonstrações de fluxo de caixa, eu tenho que ter a prospecção futura desses meus demonstrativos, tanto das minhas receitas quanto do meu endividamento. E aí é uma linha muito difícil, muito tênue. Por quê? Porque daí também vai o seguinte, eu faço uma prospecção futura. Eu no meu governo, por exemplo, sou prefeito do município X. Eu, no meu governo, solicito para que se faça uma prospecção futura dos possíveis 10 próximos anos dos meus demonstrativos de caixa da minha prefeitura do meu município. Beleza. Fazer isso na parte pública é fichinha, não é tão difícil. Tá, só que eu vou fazer isso com base em quê? Com base em metas e diretrizes criadas pela minha forma de gerir, pelo meu tipo de governo. Beleza, tá. E aí tá, a gente sabe, evidente, quando entra um outro perfil de governante, um outro perfil de mandato, ele pode mudar, ele pode inclusive mudar alguma das despesas. Mas só que a gente pode pensar, professor, mas o município vai ter um teto, ele não vai conseguir furar tanto esse teto. Realmente, ele não vai conseguir furar esse teto porque ele tem esse teto. Só que
ele, por exemplo, ele pode remanejar valores os quais você imaginava que você poderia remanejar esses valores para que você pudesse pagar a ordenação de despesa que você tinha feito lá em 2023 para um exercício financeiro futuro, ele pode remanejar para uma outra situação. Claro, desde que amparada em legislação. Exemplo. Vamos supor que eu, no meu governo, fiz lá um hospital fantástico, maravilhoso, tal. Comecei a obra, licitação, tudo mais, 20 milhões só para começar, só para começo de conversa. Tá bom, levantei o prédio, tal, não sei o quê. Para equipar vai ser mais 200 milhões só para equipar. Beleza. Coloquei ali na minha ordenação de despesa para autorização de assunção de obrigação futura, por quê? Porque o equipamento ele vai me gerar uma obrigação futura de manutenção. Claro, é evidente que às vezes essa manutenção ela acontece a posteriori, né? Ela pode acontecer ali com 1 ano, 2 anos, enfim. Mas dependendo do tipo de equipamento, ela acontece com 6 meses, porque eu estou falando de um hospital que vai atender o município inteiro e as cidades vizinhas. Então tá, e aí tá. Então eu estou imaginando que eu vou pegar parte da minha receita de serviço, por exemplo, né, e dos meus impostos relacionados a isso, e vou encaminhar 25%, 15%, depende, né, obviamente, do que eu coloquei ali como meta, né, lembrando que o mínimo é 15%, o máximo, gente, na lei não diz máximo, ele diz somente mínimo, né, só lembrando. Mas ali, eu vou destinar 15%, por exemplo, que é o meu mínimo, e aí eu vou ter um andamento X. Notem que eu falei que eu vou mandar um mínimo. Beleza, tá. O próximo governante que entrar, independentemente de visão que ele tiver, ele também vai mandar o valor mínimo, no mínimo. O mínimo, ele vai poder mandar o mínimo. Ele pode aumentar? Pode. Ele pode mandar só o mínimo? Pode. Ele tem que mandar apenas o valor mínimo. Então, notem que, nesse meu exemplo hipotético, ele não vai ter variação nenhuma. Tudo que eu imaginei como gestor anterior, do meu mandato anterior, de exercícios futuros, de exercícios financeiros futuros a serem pagos com esse hospital que eu acabei de criar, ele vai ser pago normalmente, porque na minha prospecção, no meu planejamento, eu imaginei que eu ia mandar o valor mínimo que está estabelecido em lei. Mas tá, se eu pego o mesmo exemplo e falo, não vou mandar o mínimo não, porque a saúde para mim é prioritária e tudo mais, é minha meta de governo. Ótimo, aumentei, coloquei lá 30%. No meu PPA tem tudo normalzinho, tá estabelecido em lei, tudo bonitinho, tal, estou mandando 30% de todos os meus impostos referentes à receita de serviços para o meu hospital que eu acabei de criar. Se tiver tudo previsto em lei bonitinho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá, entrou um próximo gestor. Esse próximo gestor, no primeiro ano dele de mandato, ele vai mandar os mesmos 30% porque está no PPA do gestor anterior. Ótimo, tranquilo. No próximo ano, quando esse novo gestor, essa nova gestora fizer o seu PPA, ele pode falar, não, só vou mandar só um mínimo que é 15%, pronto, acabou. E pronto. Tá, e aí tá, aí vocês vão falar, mas professor, peraí, mas a legislação, ela coloca, quando eu entro no direito que é constitucional, que essa alteração de máximo para o mínimo, quem vai acabar arcando é o gestor o qual fez essa alteração. Gente, há controvérsias. Por quê? Porque é o seguinte, o gestor o qual fez a alteração, ele fez a alteração com planejamento específico, né? Um planejamento de um PPA, o qual ele orçou para encaminhar verbas e destinar para outros lugares estratégicos, né? Tá, ele vai, no caso, ter que responder junto com a gestão anterior? Vai. Ele poderá ser culpado de alguma coisa? Não sei, talvez, dependendo da gestão e tudo mais. Mas o gestor anterior, ele fica numa linha muito tênue. Por quê? Porque ele no caso, ele imaginou qual aquele percentual, aquele valor seria destinado sempre, né? Então, por isso que, na prática, a gente sempre fala o seguinte, que o demonstrativo de fluxo de caixa, quando a gente faz a imersão dele de fluxos de caixas futuros, né, que eu já estou lá no MCAS, eu estou já pegando a parte de dinheiro. Pessoal, o que é fluxo de caixa? Pessoal, sendo bem simplesinho, é pensar o seguinte, entrada, saída e saldo, é isso. O que minha prefeitura teve de entrada,
o que eu tenho de pagar, que é a minha saída, e o que vai me sobrar. É isso. Então, é imaginar o quê? As minhas entradas, as minhas saídas e o saldo que eu vou sobrar para poder fazer investimento público para o povo daquele município, do estado ou da União. Com o quê? Com base no meu PPA, no meu planejamento para o meu plano de governo. Tá? Então, um demonstrativo de fluxo de caixa ele serve para isso. Agora tá, eu ordenei as despesas, eu autorizei despesa, eu autorizei obrigação para os próximos 4, 5, 8 anos, mas eu autorizo isso com base no planejamento. Tá, na defesa eu vou dizer isso, eu autorizei com base no planejamento. Mas se esse planejamento, o qual não for sustentável e não for sustentado, eu, o qual fiz todo o meu planejamento no meu mandato legislativo, poderei, não estou dizendo que vai, mas poderá ter que arcar com alguma situação de penalidade, porque esse planejamento, ora, foi inexequível, ora, foi um planejamento, tipo, fonte da minha cabeça, entendeu? Como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que demonstrar isso, mostrando por A mais B que eu tinha uma justificativa plausível, uma meta plausível e um planejamento plausível. Por isso que esse artigo, no final, ele fala disponibilidade de caixa. Só lembrando, gente, quem não é da contabilidade, a gente fala caixa, a pessoa pensa que é caixa físico, tá? O que é caixa que a lei fala? Caixa é a parte do disponível de uma empresa, de uma prefeitura. Disponível é tudo igual, na parte privada e na parte pública. Eu estou falando o quê? Do meu caixa físico. Hoje em dia, na prática, isso não existe mais, mas na lei ele diz o quê? Que é o meu caixa físico, grana, ter um caixinha ali físico com dinheiro em mãos, por exemplo. São as minhas contas bancos, os meus recebimentos de bancos, e as minhas contas de aplicação financeira de liquidez imediata. Isso aí é o caixa que ele está falando de disponibilidade de caixa. Tá? Então, na verdade, é a junção desses três grupos. Meu caixa físico, na prática, na parte pública, isso não existe mais. As minhas contas bancos e as minhas contas de aplicações. As aplicações, gente, são todas as aplicações financeiras que uma prefeitura possa ter. Né? Então, assim, no caso, simplificando aí, é o quê? É tudo que a minha prefeitura ela maneja de financeiro, de dinheiro. Tá? Por isso que a lei coloca disponibilidade de caixa. A lei coloca isso por quê? Ela está se baseando lá no manual de contabilidade pública, tá? O nosso MCASP. O MCASP, gente, é muito importante. Eu sei que não era o foco dessa disciplina, o MCASP, mas o MCASP, eu aconselho, leiam o MCASP, façam o MCASP ser, tipo, o livrinho de cabeceira de vocês. O MCASP ele é muito importante para quem vai para essa área. Tá? Por quê? Não é obrigatório você saber contabilidade, mas você precisa, pelo menos, entender o básico para que você possa entender o que a legislação está te falando. Tá? Então, assim, leiam o MCASP todo ano, peguem o MCASP, leiam ele com calma. Eu faço isso todo ano. E assim, gente, eu sou formado na área e mesmo assim, todo ano eu vou ler MCASP de ponta a ponta para ter certeza que não mudou nada que eu não tenha entendido. Porque isso é muito importante para a gente que está na parte pública, tá? Mas beleza, continuando aí, ó. 359D. Vou parar no 359F, tá? Só peguei só os mais importantes. Quando vocês abrirem a lei, aconselho vocês abrirem a lei que eu estou citando, olharem na lei os artigos que alteraram. Não alterou grande coisa, não. Né? Eu peguei somente os mais importantes para a gente poder falar aqui na sala, no caso. Né? Mas assim, gente, leiam a legislação, vão a fundo na legislação, peguem em fundo tudo que a gente passar para vocês. Essas pós-graduações, gente, são pós-graduações que a gente chama de tiro rápido. Ou seja, são disciplinas curtas, tempo curto, tiro rápido, 30 horas, é muito curto. 30 horas é o quê, gente? Não é 30 horas de aula, são 30 horas de disciplina. Vocês fizeram, alguns fizeram 30 horas, outros, às vezes, por dificuldade na hora de fazer uma atividade ou outra, fazem um pouquinho mais, mas 30 horas é o todo, entendeu? Então, é tiro muito rápido, não dá para a gente poder indo muito a fundo. Então, por isso que eu sempre aconselho.
Leiam as legislações, toda a legislação que sair vocês pegam para ler. Se vocês não leram legislações antigas, leiam as legislações antigas para que vocês possam entender as mudanças do que está falando agora atualmente, para que vocês possam entender a origem e é igual a doar, né? A origem e a aplicação daquele recurso, ou seja, a aplicação da lei, tá? Então, vão a fundo, procurem ler, tá, gente? Porque vocês não vão conseguir entender um conteúdo tão pesado. É um conteúdo, como eu falei para vocês, é um conteúdo de um curso, gente, de 4 anos, esse conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. É 4 anos na veia, sem sombra de dúvidas. E mesmo assim, 4 anos falando só dessa parte pública, mesmo assim ainda ficaria conteúdo para trás. Então, assim, então, no caso, vão lendo as legislações, vão pesquisando, vão estudando, porque é um conteúdo muito denso, muito grande, tá? É muito grande, é muita coisa para tão pouco tempo. E qualquer disciplina que vocês pegarem numa pós-graduação, acontecerá isso. É muita coisa para pouco tempo, tá, gente? Então, voltando aí, 359D. Olha só, ordenação de despesas não autorizadas. Olha o que aconteceu, gente. Quando não for autorizada por lei, né? Lembra que nós já tivemos 2 artigos, o primeiro falando que eu não posso fazer ordenação de despesa sem ter autorização em lei, né? Tá. E aqui ainda estou batendo na tecla ainda. Eu não posso, em hipótese nenhuma, ordenar despesa que não é autorizada em lei. Se isso acontecer, vai ter reclusão de 1 a 4 anos, tal. Lembrando, gente, que no direito penal as penas elas podem se somando dependendo de cada caso, tá? Cada caso é um caso. Isso aí a gente teria que pegar uma disciplina de direito penal só para a gente falar disso, né? Direito penal, processo civil, constitucional também, por mais que eu não tenha soma de penas, mas eu tenho aqui, na nossa parte contábil pública, eu tenho ali um grande arcabouço normativo no direito constitucional também. Então, assim, notem que são bastantes leis. Tá, então ali, ó, já soma, né? Beleza. Olha o que aconteceu no 359 aí, ó. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Essa questão de garantia, gente, eu vejo isso, pelo menos em auditoria interna e externa, algo relativamente até comum, né? Como assim relativamente até comum? Porque é o seguinte, operações de crédito de garantia, por exemplo, que poderia ser uma operação de crédito de garantia? Poderia ser uma obra? Depende. Depende do estilo da obra. Por quê? Se for uma obra 100% pública, a qual vai ser custeada com 100% de verba pública, eu não tenho iniciativa privada por trás, eu não tenho depois um aluguel, por exemplo, dessa área pública, por exemplo, para fazer um evento, por exemplo, eu não tenho uma contrapartida a qual eu posso realizar uma operação de crédito futura, então essa obra não se encaixaria. Mas, se eu tiver, por exemplo, uma operação de crédito de contrapartida futura, exemplo, títulos do Tesouro Direto, por exemplo, é uma operação de crédito. Eu vou ter uma contrapartida futura, né? Assim, uma prefeitura pode comprar títulos do Tesouro Direto? Legalmente pode, desde que esteja parado em lei, não tem problema nenhum, gente. Desde que eu coloque isso no meu planejamento, não tem problema nenhum, pessoal. Isso é totalmente aceitável e é totalmente legal. Tá. Aí vamos lá. Eu, prefeitura, comprei títulos do Tesouro Direto, tal, para eles terem uma garantia, por exemplo. É uma operação de crédito? Sim, é uma operação de crédito. Tá, eu tenho a garantia qual eu vou pagar. Beleza. Aí tá, só que essa minha garantia, ela é inferior à contra-garantia qual está sendo efetuada. Isso é ilegal? Que é o meio básico do direito financeiro aí, basicamente, né? Inclusive, a gente está falando muito do direito cibernético hoje em dia. No direito cibernético já tem artigos voltados para essa situação também, tá, gente? Então, gente, qualquer operação de crédito, você tem o Tesouro Direto, por exemplo, eu poderia ter uma outra operação de crédito. Um problema que o Brasil está enfrentando nesse momento é a questão do Banco Master, por exemplo. Até o momento não se tem ainda indícios, ainda não foi nada publicado
dizendo que algum órgão público, alguma prefeitura, algum governo de estado, algum ente federativo tenham tido operações de crédito com essa instituição financeira. Tá, mas se tivesse, poderia ser problema? Poderia. Por quê? Qualquer operação de crédito realizada por qualquer ente, qualquer prefeitura, estado ou ente federativo ou União, ela tem que ser completamente normalizada, tem que ser completamente chancelada, completamente legalizada, completamente justificada e completamente organizada. Falei 2 vezes, inclusive. Como assim, professor? Tipo assim, eu, prefeitura, vou fazer uma operação de crédito com um banco. Tá, que banco? Primeiro, vou olhar o quê? Os ativos desse banco. Quais os ativos que esse banco tem? Isso tudo, gente, essas informações estão no site do Bacen, são informações públicas, inclusive, tá, pessoal? Não estou falando nada de informação privada aqui. Tá, esse banco ele tem uma garantia suficiente para que eu, prefeitura, não quebre? Tá. Se tem, beleza. Quanto tempo que eu vou fazer isso? Esse tempo qual eu estou pensando em fazer uma operação de crédito com esse banco, ele é um tempo seguro? É um tempo viável? Corra algum risco? Quais riscos eu corro? Entenderam as perguntas? Então, assim, eu, agente público, quando vou fazer uma operação de crédito com uma instituição financeira, sendo qualquer ela, a gente peguei o caso do Banco Master, porque é um caso que está na mídia aí, né? Lembrando, igual eu falei, ainda não se tem publicado nenhuma informação dizendo que alguma prefeitura está envolvida, tal, não sei o quê. Isso, claro que tem muita água para passar embaixo da ponte, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos, mas até o momento não tem nada publicado dizendo alguma coisa, tá? Então, assim, tranquilo. Mas eu estou citando esse caso para quê? Para que vocês pensem o seguinte: você está dentro de uma prefeitura, você é o responsável por demonstrar quais operações de crédito a minha prefeitura pode realizar ou vai realizar. Eu vou organizar isso daí, vou mandar para o setor responsável vai analisar e vai dar um andamento ou não. Mas é você que faz o start, por exemplo. Então é o seguinte, você que está fazendo o start numa operação de crédito, você vai ter que responder essas perguntas antes de encaminhar essa proposta de operação de crédito para o setor responsável que vai dar andamento, né? Então, assim, são situações das quais a gente tem que tomar muito cuidado, porque a legislação nesse ponto ela é clara. Eu não posso realizar uma operação de crédito sem que tenha sido construída uma contragarantia, tá? Aí você vai falar, mas professor, e o inverso? A prefeitura, como sendo o agente operador de crédito, teria como? Teria, gente. Teria como, por exemplo, um programa social não se encaixa, tá? Só lembrando. Inclusive, foi uma questão da prova do Tribunal de Conta... Não, do concurso da Prefeitura do Mato Grosso do Sul recentemente. Né? Ele colocou lá uma questão que uma prefeitura ela realizou várias aquelas casinhas populares, só uma situação hipotética, é claro, né? Realizou várias casinhas populares e destinou essas casinhas populares para a população carente e tal, não sei o quê. E essa população carente iria pagar, suponhamos, R$50 por mês durante 40 anos, que é um valor irrisório, para poder morar naquela casinha popular e assim por diante, sem poder vender e tudo mais. Isso, no caso, lá no enunciado, ele colocava que isso era uma ação assistencial, porque o município passou por uma catástrofe natural e o município precisou fazer isso. Então, isso não se encaixa em operação de crédito, tá? Operação de crédito que o município poderia fazer para as pessoas, por exemplo, seria o quê? Financiar IPTU, por exemplo. Nossa, o município pode fazer isso legalmente? Pode, desde que esteja amparado na legislação, previsto no meu município, que o meu município vai financiar isso, posso. Então, ele poderia cobrar juros? Pode, desde que esteja amparado na minha legislação municipal, colocando que eu vou cobrar juros para que a minha população possa parcelar o IPTU, por exemplo, em 12 vezes de parcelas iguais, por exemplo, não é ilegal, desde que haja descrito essa garantia na minha organização
do meu plano, do meu planejamento, da minha legislação, é claro, tá, gente? Então, assim, seria um exemplo que a minha prefeitura está sendo operador de crédito, porque eu estou aí parcelando uma situação cobrando juros, por exemplo. Aí se caracterizaria legalmente como uma operação de crédito, mas na prática, pelo menos as prefeituras menores não fazem tanto isso. Talvez as maiores, sim, elas sim fazem. As menores, muito raramente. Então, restos a pagar, uma outra coisa importante que também essa legislação alterou. Olha só, deixar de ordenar, de autorizar ou de promover. Notem, gente, que toda essa legislação, ela pega o escopo como um todo, tá? Quem ordena, quem autoriza, quem realiza, quem promove, quem cancela, entendeu? Ele pega a galera toda. Então, assim, às vezes você nem é um gestor imediato, um gestor de fato, mas você está dentro da galera que faz a parte de ordenação, por exemplo. Ou você pertence à equipe que vai fazer a autorização. Você é a pessoa que analisa a documentação e aí vai para suas chefias imediatas, ou vai, por exemplo, passar no conselho, por exemplo, daquele setor, por exemplo. Vamos supor que o setor tenha 4, 5 pessoas responsáveis, então tem um conselho autorizativo. Prefeituras maiores têm até mais do que 4, 5 pessoas para autorizar valores mais substanciais. Por exemplo, se eu pegar lá uma prefeitura um pouco maior ali, de Cuiabá, por exemplo, para autorizar empenho de despesa, por exemplo, eu não vou ter nem, assim, além de ter toda uma galera com me dá subsídio na análise, eu vou ter ali 18 pessoas para poder fazer a autorização prévia antes de ir para o prefeito de fato, né? Claro, é evidente que eu já estou imaginando já que está tudo já normalizado, já fiz tudinho, já todo o processo legal, tal, não sei o quê. Estou chegando lá na pessoa que vai autorizar já, tá? Já pulei as etapas iniciais, tá, gente? Então, assim, dependendo da prefeitura, eu vou ter ali 10 pessoas, vou ter ali 18 pessoas, 20 pessoas, uma pessoa, enfim, depende, cada caso é um caso. Mas lembrando, a galera que faz a parte da equipe que vai fazer essa autorização tá junto também, tá, gente? Então, assim, deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei. É algo meio óbvio, né? Então, se eu tenho um resto a pagar que está inscrito em valor superior ao que está permitido em lei, obviamente eu não posso cumprir esse negócio. A legislação já disse isso lá atrás. Né? É algo meio óbvio. Então, assim, é afirmar o óbvio, mas tem que deixar isso por escrito, é claro. Tá? E, lembrando, aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato ou de legislatura. Esse item é legal, gente. Por quê? Essa briga do aumento de despesa total é uma briga que vem desde 88. Né? Na Constituição, inclusive, se vocês pegarem a Constituição, ela já preveia isso, já de fato. Só que, com o passar dos anos, notou-se que alguns estados, municípios, etc., às vezes realizava essa operação de aumentar a despesa total com o pessoal no último ano de mandato. Enfim, ora por questões de legislatura, ora por questão de reeleição, enfim, não é quem sou eu para julgar alguma coisa e para emitir qualquer juízo de valor. A gente só pode fazer o que está na lei. Então, essa legislação em 2000, ela foi lá e falou, peraí, galera, tá uma bagunça esse negócio, né? Eu já disse lá na Constituição que não podia, então agora eu vou alterar aqui o Código Penal, no caso, dizendo de novo que não pode. Basicamente foi isso, tá? E esses são os dois últimos, tá, gente? Só para a gente poder, obviamente, fechar essa legislação. Claro, evidente, volto a falar, peguei apenas os mais importantes, os mais impactantes. Peço que vocês abram a legislação, leiam a legislação com calma, estudem a legislação com calma, né? Para que vocês possam pegar a fundo essa legislação. Para a gente estudar essa legislação com calma, gente, é no mínimo umas 4 aulas direto, 4 aulas de 1 hora, né? Para ir com calma, pegando item por item. Tá? Aqui lembrando que é um resumo, é o suprassumo da nicotina. É um resumo do resumo, tá? Então, vamos lá. Artigo 359G, ordenar, autorizar ou executar. Lembra que eu já falei isso para vocês. Essa legislação ela sempre vai pegar a pessoa que ordena, a pessoa que autoriza, a pessoa que executa, tá? Então, assim, ela pega sempre o escopo como um todo. Ato que
acarrete aumento de despesa total com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Isso já era meio pacificado, quem está na parte pública há mais tempo, né? Eu já sou da geração já que entrou na parte pública ali, já com essa legislação vigente, não peguei a parte pública sem que essa legislação esteja vigente, mas sempre tentei conversar com os colegas que estavam anteriormente. A galera que estava anteriormente, a galera já tinha isso pacificado nas legislações anteriores, né? Então, isso aí basicamente foi apenas um Ctrl-C, um Ctrl-V das legislações anteriores, porque isso já é um ato normativo lá de trás, né? Por exemplo, se vocês pegarem lá governo FHC, por exemplo, o governo FHC, quando ele foi reeleito, mas de um mandato para o outro, por exemplo, aconteceu até, quem viveu a época sabe, quem estudou um pouquinho da história sabe, que quando sai o plano real, ele tem que reorganizar e reestruturar a questão de salário, tal, e financeiro e tudo mais. E aí, no caso, antes do mandato dele acabar, né, os primeiros 4 anos de mandato, e ele tentou ser reeleito e foi reeleito, ele fez um ato, o qual ele teve que fazer esse ato um pouco antes do meio do ano. Por quê? Porque na época se tinha um certo medo de fazer no meio do ano. Por mais que já tinha normativo dizendo que também era 180 dias, mas havia uma pressão popular, uma pressão do Senado na época, para que esses aumentos com folha de pagamento com o pessoal fossem feitos bem antes dos 180 dias, né? Pela questão ali de tudo que já tinha acontecido, governo Collor, né? Itamar Franco foi transição, mas enfim, de tudo que já tinha acontecido no início dos anos 90, e aí se tinha uma certa pressão, Senado, deputados federais, assim, a maioria da Câmara Federal, assim por diante. Então, no caso, por mais que já havia normativas, e esse item apenas foi copiado das normativas anteriores, mas somente para vocês poderem entender o porquê que esse item está aí, se já era um item pacificado desde 88, tá? E beleza, 359H, né? Questão de pena, gente, assim, igual eu falei para vocês, né? Dependendo do caso, eu posso cair ali em vários artigos, as penas podem ser somadas, etc, etc, etc. Não vou ficar aqui falando de direito penal para vocês. Tá, o 359H, ordenar, autorizar e promover a oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos de dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Isso aí tem uma historinha também por trás, tá, pessoal? Em 89. Assim, eu gosto muito da história do Brasil, porque a parte pública, porque isso acaba fazendo com que a gente entenda do porquê algumas legislações vão para um lado e vão para outro lado. 89, por exemplo, foi inclusive a nível nacional. O Brasil, né, o ente federativo, colocou no mercado títulos de dívida pública, né, no caso, para serem vendidos, né, comercializados, melhor dizendo. E aí, só que não tinha legislação nenhuma que amparava. Então, foi o maior caos na época, tal, não sei o quê. Quem é dessa fase, quem viveu isso, sabe. Quem estudou isso, sabe o estrago que isso assim, ocasionou na época. Logo depois de 90, saiu uma legislação, mais ou menos dizendo que está nesse artigo. E aí, em 93, saiu mais uma, época ali de governo de transição. FHC 96 saiu mais outra, um pouco mais dura, na verdade, e agora, em 2000, saiu, na verdade, essa legislação que ela é um pouco mais branda. Ela é branda em que sentido? Ela é branda na pena, mas ela acaba fazendo o que já estava pacificado na época do governo do FHC, que já vinha de histórico lá de trás, que é o básico, né, gente? Eu não posso ordenar, não posso autorizar, não posso promover qualquer oferta pública de mercado financeiro de títulos de dívida pública que não existem. Não existem por quê? Porque eles não foram criados por uma legislação. Eles precisam estar amparados em lei de dívida pública. Isso aí eu já entro lá em outra parte, outra esfera do direito, né? Já vou entrar na parte do direito financeiro, mas existe 4 normativos do Bacen,
quando eles vão falar de dívida pública, de tesouro direto e tudo mais, inclusive eu aconselho a galera a dar uma olhada, dar uma lida, que eles mencionam o seguinte: qualquer título do ente público, federal, estadual ou municipal, quando há, ele tem que estar o quê? Amparado por lei, tem que ter sido votado, aprovado, e depois encaminhado para o Bacen avaliar se aquilo ali, de fato, ele é possível ou não. Lembrando que antes de chegar no Bacen, tem que passar ali pelo Tribunal de Contas e tudo mais, como anda o normativo federal, né? Inclusive no MCASP, quando a gente vai fazer isso na contabilidade, dentro do manual de contabilidade aplicado ao setor público, o próprio MCASP, ele te encaminha para que você possa criar o normativo, criar a lei, aprovar na sua esfera, na sua autarquia, lá no seu município, no seu estado, ou no ente federativo, dependendo, né, de cada caso, tá? E aí, depois que há essa aprovação, o próprio MCASP ele já menciona o seguinte: para que a gente busque aprovação ou chancela, né? Melhor dizendo, uma chancela, para dizer que está tudo certo do meu controle, né? Do meu CGU. Em alguns municípios, lembrando, não é a CGU que faz isso, né? É o Ministério Público, na verdade. E aí sim, encaminho para o Bacen do ok, aí eu mando para vender, né? Vender não, comercializar. Porque nem sempre a gente vende, né, gente? Mas isso aí é uma outra coisa, uma outra parte do direito. Mas esse item, gente, ele vem, na verdade, de 89, tá? Foi um caos que aconteceu em 89 para 90, então, por isso, esse artigo está aí, mas esse artigo ele já vem sendo reeditado ano após ano, tá? Então, isso não mudou. Isso é assim ali desde 90, 91, que é a primeira legislação que sai referente a esse item, tá, pessoal? Então tá, galera, de forma resumida, é claro, né, sobre o que mudou da legislação, no caso, da lei, do decreto-lei, né, de 10.028, do ano 2000, do que nós temos de novidade, do que nós temos ali de itens importantes de forma resumida, lembrando, são esses, tá, pessoal? Então, peço para vocês, leiam a legislação, vão a fundo na legislação, igual eu já falei para vocês. Infelizmente, 30 horas não dá tempo, não dá conta, é impossível, né? Nem se eu quisesse, e nem se eu pudesse, não tem condições, o material é muito denso, é um material para a gente trabalhar aí 4 anos a fundo, e não tem condições, infelizmente, tá? E aí tá, uma outra lei, tá? Eu falei para vocês que eu ia pegar as legislações mais importantes. Essa lei, galera, quem já conhece, já viu o número, 8.137 de 1990, ela é uma lei que ela é intitulada como Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relação de Consumo e da outras providências. Aí tá, quando vocês pegarem a legislação e abrirem ela no Google, vocês vão ver que o enunciado dela é esse, basicamente, né? E aí você vai falar, mas, professor, o que interfere isso para a gente aqui nessa disciplina? Somente um artigo interfere para nós nessa legislação. O artigo 3º da legislação. Vocês vão ler o artigo 3º bonitinho, tal e tudo mais, e vocês vão ver o que eu estou mencionando aqui, ó. Ele está falando nesse artigo, artigo 3º da legislação de crimes contra a ordem tributária, ele vai nos crimes funcionais. Na verdade, aí é do agente público. Nesse caso, gente, eu acabo fugindo um pouquinho do meu ordenador de despesa, do meu contador, da minha prefeitura, tal e tudo mais. Eu vou para a esfera do agente público, né? E ele vai extraviar, inutilizar ou sonegar livro oficial, documento acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo, exigir, solicitar e receber para si ou para outrem vantagem devida para deixar de lançar ou cobrar o tributo. Olha o agente público aí. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário, estou aí no agente público, né? Então, note que esses dois, tanto a parte de solicitar uma propina, né, que a gente chama assim no popular, quanto a de patrocínio direto ou indireto, de interesse privado, eu estou aí indo para o agente público, né? Então, assim, essa legislação, para a questão pública, o que ela mais interfere é mais nesse item,
tá? Os demais itens a gente vai para relação de consumo, a gente vai para crimes econômicos, financeiros e assim por diante, tá bom? Então aqui, gente, aqui eu estou aqui, ó, pensando no agente público como um todo, tá? Independentemente da onde você está, município, estado, União, independentemente a que esfera você pertence, mas é um cuidado o qual a gente sempre precisa mencionar quando a gente vai falar dessa área voltada para a parte pública, tranquilo? Beleza? Então, dessa legislação aí, ela é bem simplesinha para esse conteúdo, né? Se fosse falar de crimes contra a ordem tributária aqui, essa lei, gente, quem não leu, leia, é uma lei relativamente antiga, uma lei que já teve várias alterações dentro dela, mas é uma lei muito, mas muito, mas muito importante. Então, independentemente se você não trabalha na parte privada, por exemplo, mas lê ela de ponta a ponta. É uma legislação que ela tem um escopo gigantesco, significativo, vale muito a pena ler essa normativa, ler essa legislação, tranquilo? Claro que eu não vou ficar ainda a fundo, porque só o que me interessa para essa disciplina é o artigo 3º, tá? Então, gente, desse conteúdo, é claro e evidente, como eu falei para vocês, de forma resumida, obviamente, né? Nós temos 30 horas só, até já extrapolei as 30 horas, já, mas vale muito a pena. Espero aí que vocês tenham pelo menos aí, não vou dizer que vocês entenderam tudo, porque é muita coisa para pouco tempo, infelizmente, mas pelo menos que vocês fiquem interessados na área e busquem, gente, mais leitura, vão a fundo, não parem de estudar, não parem de ler esse material, esse conteúdo, que ele é muito, mas muito, muito denso, muito grande, mas vale muito a pena, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até logo.